I'm sending greetings to my people in Brazil, Rio de Janeiro. My mother was da Costa. We are descendants of the Pereira of Bahia. We are family of Machado in Nigeria here. We are extending our greetings to you. My name is Edward Shole Cardozo. This is my mom sitting right beside me, Mrs. Teresa Cardozo. We, on behalf of the Costa family, wish you all love. May God bless each and every one of you. God bless you. Viva Brasileiro. Viva. Souza, Silva, Almeida, Gomes, Domingos, Rocha são alguns dos sobrenomes encontrados na África, de descendentes de ex-escravos brasileiros que voltaram para os países de origem. No almanaque de hoje, vamos conhecer a história dessas famílias e os traços da nossa cultura que foram preservados no continente africano. Uma viagem pela Nigéria, Benin, Togo e Gana, pelas fotos de Carlos Fonseca. Fonseca é diplomata e jornalista. Hoje trabalha na Embaixada do Brasil, em Washington, mas há 5 anos vem se dedicando ao resgate da história de descendentes de ex-escravos brasileiros. Carlos, como é que surgiu essa pesquisa? Surgiu meio por acaso. 20 anos atrás quase, eu estive na África. Eu era adolescente, estive lá na África. E em andanças, fiquei 6 meses por lá e estive no Togo. E no Togo, na fronteira com o Benin, eu me identifiquei como brasileiro e me disseram que havia brasileiros do outro lado da fronteira no Benin. Muitos brasileiros e ex-escravos. E eu fiquei com aquilo na cabeça, enfim. 13 anos depois, em 99, eu então já tinha lido já bastante a respeito e propus uma reportagem, enfim, que acabou sendo depois publicada, sobre esses descendentes, né? E isso foi publicado no contexto dos 500 anos, né, de descobrimento. Então a coisa surgiu como um trabalho jornalístico e depois acabou sendo publicado em algumas revistas e jornais. Só que a coisa cresceu, né? Porque originalmente era para ser uma reportagem, uma coisa apenas de resgate, enfim, da herança levada por esses escravos para o Benin. No meio desse trabalho surgiu um pouco por acaso a ideia de que essas pessoas, de que esses escravos escrevessem mensagens, cartas para as pessoas que elas lá achavam que eram seus parentes aqui. Uhum. E obviamente dos quais elas lá não tinham nenhuma notícia, né, há muito tempo. Então foi uma sugestão de um deles, né, que por acaso me perguntou se eu não levaria uma carta para os seus parentes. E aí eu perguntei qual era o sobrenome da pessoa. Olha, os meus parentes no Brasil se chamam Silva. E eu não quis dizer a ele que Silva era um nome comum no Brasil. Eu falei, não, existem muitos Silvas no Brasil. Ah, então você levaria para mim uma carta? Eu falei, olha, eu levo uma carta, sim, claro, não sei o quê. E dessa conversa surgiu a ideia. Então essa pessoa acabou fazendo uma carta, assim, uma mensagem grande. E como era um trabalho fotográfico, né, inicialmente, eu então tive a ideia de fotografar essa carta. Ao invés de simplesmente levar uma carta, que eu não saberia para quem entregar, na verdade, eu então fotografei a carta. E com a ideia de, eventualmente, publicar isso em algum lugar, né? Até porque, enfim, no caso do Silva é mais difícil, mas há famílias que têm sobrenomes um pouco menos comuns, enfim. Então, a ideia de publicar uma carta de uma família com o nome Olímpio, por exemplo, num jornal, me parecia uma ideia boa como forma de, eventualmente, até chegar a algum parente deles no Brasil. Então, surgiu dessa maneira, né? Eles escreveram essas cartas, né? Então eu fui entrevistar famílias. E essas famílias... Mais ou menos quantas famílias? Ao longo desse período eu entrevistei 50 famílias. Então eu fui 3 vezes à África, né? Eu fui em 99, depois em seguida em 2000 e 2001. De início eu tive no Benin, né? O primeiro país que eu visitei foi o Benin, que tem uma população, enfim, chamada de Agudá, né? De origem brasileira, de descendentes bastante grande, bastante importante, né? Em algumas cidades, Porto Novo, Uidá, um pouco em Cotonou e Agué, que é uma outra cidade perto do Togo. Então, eu tive, dessa primeira vez, em 99, eu estive lá. E depois das outras vezes, eu estive na Nigéria, que é uma espécie de epicentro desse fenômeno, né? Já é um país um pouco mais difícil de visitar e de pesquisar, mas eu fui, quer dizer, consegui
ir para a Nigéria, até porque eu era diplomata, enfim, então eu tinha o apoio da embaixada, então eu aproveitei esse apoio da embaixada, fui lá e entrevistei outras famílias em Lagos, e de Lagos eu tomei um carro e fui até Gana, que fica a uns 300, 400 quilômetros, né, da Nigéria, né? São países bastante perto, né, um dos outros. Você falou agudá, é assim que os descendentes de ex-escravos libertos são chamados? Frequentemente, né? No Benin eles são todos chamados de agudá. Na Nigéria também, não com tanta frequência, mas existe essa denominação cuja origem é controversa. Há quem diga que o nome viria de ajuda, ou de ajudar, que é o nome de uma fortaleza que fica no Benin, né, na cidade de Uidá, São João Batista de Ajudá, ou de ajuda. E há quem diga que Por que essa fortaleza seria? Foi estabelecida pelos portugueses, né? E era uma fortaleza que, na verdade, era um entreposto de escravos, né? Então, os escravos ficavam ali estocados, enfim, ficavam guardados ali e eram mandados depois para os navios negreiros, né? Uidá, essa cidade de Uidá, que fica a 50, 60 quilômetros da capital Cotonou, ela, a partir do século XVIII, ela passou a ser um dos grandes portos negreiros, né? Durante muito tempo, durante praticamente todo o século XVIII, né? E uma grande quantidade de escravos, há quem diga foram 400, 500 mil escravos que saíram daquela localização, daquela cidade, né? E aí havia, portanto, um entreposto, né? um entreposto português, uma fortaleza, onde os escravos eram retidos e mantidos ali até serem mandados para os navios. E essa fortaleza portuguesa tomou esse nome, né? São João Batista de Ajuda, de ajudar. Qual é a outra versão? Oi? A outra versão é que viria de algodão, né? Porque na Nigéria, o porto de Lagos, sobretudo a partir de 1850, 1860, né, quando os ingleses ocuparam o que é hoje a cidade de Lagos, né, passou a ser um centro de comércio legal, né, não mais o comércio de escravos, mas o comércio legal. E os portugueses e os retornados, eles tinham uma participação muito grande, né? Em alguns casos eles tinham um monopólio. O Brasil, na década de 1850, 1860, era o terceiro maior fornecedor de bens importados pela cidade, por aquela região, depois da Inglaterra e da Alemanha, né? O Brasil exportava para aquela região desde de carne seca, tabaco de rolo, aguardente, móveis, até alpercata de couro, aquele sapato de couro, e tecido de algodão. E os portugueses e os brasileiros, né, que tinham esse monopólio desse comércio, eles eram vendedores de algodão, muitos deles, né? Então esse nome, há quem diga que surgiu daí, né, desse comércio do algodão. Como é que vivem essas famílias lá hoje? Não, são famílias africanas, basicamente, hoje, né? Quer dizer, houve um processo de adaptação, né? Em algumas regiões no Benin, por exemplo, elas mantêm uma identidade brasileira ainda muito forte. Na Nigéria, algumas delas ainda mantêm tradições brasileiras, mas a tendência é de que elas, com o passar do tempo, que elas evidentemente percam essa identidade brasileira, né? Você percebe a identidade brasileira em vários detalhes, em vários aspectos da vida dessas pessoas. O primeiro deles, talvez mais importante, é a questão da educação. Quer dizer, são famílias originalmente católicas. Embora existam agudais ou retornados muçulmanos também, né? Alguns que já foram do Brasil para lá convertidos, outros que se converteram lá. Mas a grande maioria é católica. Então você tem um traço comum que é a questão da religião. Você tem festividades brasileiras que são preservadas, né, como a festa de Nosso Senhor do Bonfim, por exemplo, em Porto Novo, né, que é celebrada em princípio no terceiro domingo de janeiro, quando há dinheiro e quando há condições de fazê-lo, mas tradicionalmente eles celebram a festa de Nosso Senhor do Bonfim no terceiro domingo de janeiro, e essa celebração ela inclui a dança da burrinha, né? Ou seja, a burrinha brasileira que foi levada para lá, que é parente do Bumba Meu Boi. E eles então dançam a burrinha e cantam canções... Uma versão meio adaptada? Uma versão meio adaptada, é engraçado. No Benin ocorreu um processo interessante de sincretismo dentro do sincretismo, né? Eles vieram para cá e aqui eles se abrasileiraram, levaram para a África de volta costumes brasileiros, e esses costumes acabaram sendo também influenciados pelos costumes locais, né? Então, no caso da burrinha, por exemplo,
é comum você ver ao lado dos personagens comuns da burrinha, que é a própria burrinha, que é o boi, você tem personagens que são tipicamente africanos, você tem pessoas fantasiadas com máscaras, por exemplo, do François Mitterrand, ex-presidente da França, do Jacques Chirac, que eles participam da dança, e alguns personagens que vêm da mitologia local. Existe uma entidade local chamada Mami Wata, que é uma entidade que se associa, alguns associam a cobra, outros associam ao mar, enfim. E que uma espécie seria, mas enfim, há uma origem, há várias, obviamente, várias explicações, mas enfim, ela participa também, é um personagem vestido de uma mulher e tal. Então você tem esse processo de sincretismo dentro do sincretismo, que é uma coisa curiosa. Os últimos da primeira geração, ou seja, os que vieram do Brasil, morreram na década de 60. Antônio Olinto, por exemplo, que escreveu um romance baseado na vida, ele se inspirou numa pessoa que ele conheceu, Romana da Conceição, e se inspirou também em uma outra família, que é a família Rocha, né, a família Rocha da Nigéria. E ele esteve na Nigéria na década de 60, quando o Brasil inaugurou lá a primeira embaixada, que foi em 61, 62. Então ele passou um período lá, ele inclusive acho que trabalhou na embaixada como uma função cultural, eu não sei exatamente qual a função que ele... Mas ele trabalhou, e ele morou um tempo lá. Ele e a esposa dele, a Zora Seljan, escreveram sobre isso. E eles se encontraram, ainda tiveram contato com essa primeira geração, não é? Que veio do Brasil, que falava português e tal, não sei o quê, e que veio a morrer na década de 60, 70. Se eu não me engano, a última pessoa, o último brasileiro vindo do Brasil, de primeira geração, morreu na década de 70. Então, o que você tem hoje majoritariamente já é terceira geração, ou seja, são os netos e os bisnetos desse pessoal, né? A segunda geração, existe uma pessoa ainda, que eu conheci, que é a Cândida da Rocha, que é filha de Cândido da Rocha, que foi para a Nigéria com 6 anos de idade, em 1870, por volta de 1870, acompanhando o pai, João Essan da Rocha, e que lá criou uma família e fez fortuna, e tem uma mansão lá em Lagos, né, conhecida como a Casa da Água, né, chamada Casa da Água porque foi a primeira casa a ter um poço artesiano na ilha de Lagos, né. Lagos uma cidade de Lagos é composta por várias ilhas, né? E não havia água nessas ilhas, não havia água potável, né? Então as pessoas eram obrigadas a ir até o continente para pegar água. E a família Rocha é a primeira família que cava um poço artesiano. E eles então têm essa casa e dizem que eles inclusive vendiam essa água, mas eles negam veementemente, dizem que não, eles não vendiam água, eles davam água de graça. Mas dizem que eles vendiam essa água e eles ficaram ricos vendendo água. E eles fizeram essa casa existe até hoje, o poço existe, né? E a filha, teve contato com eu tive ela? Contato com essa senhora, que hoje em dia já tem 90, hoje em dia, quando eu a vi em 2000, ela tinha 91 anos, então eu não sei se está viva ainda, espero que esteja viva. E algum contato com os parentes daqui? A família Rocha tem contato com os seus parentes, os verdadeiros parentes, reconhecidos como parentes, na Bahia. Existe uma família Rocha na Bahia. Mas isso é raro, né? É raro. Existem, confirmadas, que eu saiba, existem 3 famílias. A família Rocha, a família Lakja, que originalmente se chamava Assunção, né, que depois mudou o nome para Lakja, e a família do lado nigeriano Martins, Bamboche Martins, do lado brasileiro Sauser. Apesar da diferença de sobrenome, é a mesma família, né? Houve aí uma mudança de sobrenome, uma pessoa que casou com uma outra pessoa de outro sobrenome, enfim, veio para o Brasil, mas é a mesma família. Essas são as 3 famílias que têm contato e reconhecem a si mesmas, né, como uma família só, entendeu? No caso da família Rocha, portanto, o João Essan foi para lá, ele era escravo, liberto, foi para a Nigéria, e a versão da família que está na Nigéria hoje é que ele teria deixado 2 filhos bastardos no Brasil. E esses filhos bastardos deram origem à família brasileira. A versão dos brasileiros é que não é nada disso, não são os bastardos coisa nenhuma, que na verdade ele quando foi, ele era casado com uma senhora que se chamava Rocha, então ele adotou o nome da mulher, e que essa mulher no Brasil teria 3 ou 4 irmãos, e que esses irmãos são a origem da família. Portanto, há uma discrepância
quanto à origem da família, o que é comum, né, nesse tipo de situação, mas o fato é que eles se reconhecem como parentes. Algumas das suas fotos mostram famílias com fotos de parentes brasileiros, né? Por exemplo, o caso do Bamboche, né, o Bamboche Martins. Que é uma dessas três famílias. Que é uma dessas três famílias. O Paul Martins, Bamboche é o nome de santo, né? O nome dele, na verdade, é Paul Martins. Bamboche, em Yorubá, se não me engano, é Machado de Xangô. Então, é o nome de santo deles, eles são devotos de Xangô. Mas o Paul Martins, ele se não me engano, bisneto, tataraneto de um português que se instalou na Costa dos Escravos, né, na região de Lagos. E esse português comerciante de escravos, em algum momento, no final do século XVIII, se não me engano, no começo do século XIX, ele vai para o Brasil, representando o rei de Onim, como embaixador do rei de Onim. Então ele vai para o Brasil e ele acaba se instalando no Brasil, ele se casa no Brasil, ele tem filhos no Brasil e ele volta. Na verdade, ele acaba morrendo no Brasil. Os dois filhos que ele tem, Teófilo e Maria Júlia, voltam para a Nigéria, nascidos no Brasil, vão para a Nigéria. E Teófilo fica na Nigéria, Maria Júlia casa-se com um Souza Mendes e tem um filho. Esse filho, portanto, adota o nome Souza Mendes, né? Isso já na época da colônia inglesa. O Souza acaba sendo escrito Sauser, porque Souza em inglês é pronunciado Sauser. Esse cara volta para o Brasil já como Sauser, e ali ele cria família, e portanto, a família Sauser, que está hoje na Bahia, é parente da família Martins, na Nigéria, entendeu? Por essas suas andanças na África, você encontrou histórias passadas de pais para filhos? A herança brasileira lá, ela é visível basicamente em três aspectos, que é a questão da arquitetura, né, a questão da culinária e a questão das festas populares, religiosas, que portanto envolvem música, né. Essa questão da música, eu estava te falando, uma pessoa que eu entrevistei, um senhor já velhinho, eu espero que ainda esteja vivo, eu estive com ele em 2000, ele já tinha 88 anos, eu acho, que é o Nestor Carrena, cuja família, por parte de mãe, viria, segundo ele, e eu estou trabalhando aqui, obviamente, com fontes orais, enfim, na medida que eu posso confirmar isso com fontes escritas, eu faço. Mas a versão dele é que a mãe dele era filha de escravos que vieram do Rio Grande do Sul. O pai dele seria filho, ou neto, ou bisneto de um italiano de Gênova, porque esse sobrenome Carrena, com 2 R's, é italiano. O Nestor Carrena, ele me contou que eles, em 1930 e pouco, ele novinho ainda, né, com 15 anos de idade, a mãe dele, que falava português, ensinou a ele a tocar músicas, modinhas, né, brasileiras do século XIX, do fim do século XIX. E ele, ao longo da vida dele, ele sempre foi um grande boêmio, né, fumador de charuto e notívago. Esteve no Brasil em 78, participou do Carnaval, foi fotografado pela revista, na época a revista Cruzeiro, que já nem disse mais, abraçado em odaliscas, com charutos na boca. E ele, então, era um grande animador de festas. Ele sempre foi um grande animador de festas lá na Nigéria. E tocava para a comunidade. Então, quando eu estive com ele, ele tocou para mim uma modinha, que é uma coisa do século XIX, se não me engano. E ele me explicou a letra. Ele não fala português, o interessante é isso, ele não fala português. E, no entanto, ele decorou essa letra e ele sabe o sentido da letra, porque ele traduziu a letra toda para mim antes. E eu tenho isso gravado, ele cantando isso. É uma música que fala de uma filha que quer se casar, e aí a filha diz para a mãe, minha mãe, quero me casar. A mãe diz, minha filha, diga com quem? A filha diz, a mãe diz, se casa com cachaceiro, minha filha não casa bem. E a música segue, né? E a filha, minha mãe, quero me casar, minha filha, diga com quem? Se casa com sapateiro, minha filha não casa bem. A mãe querendo impor um casamento para a filha, enfim. E ele canta essa música inteira, ele cantou essa música inteira em português, com aquele sotaque dele, né? E é muito emocionante, né? Porque fica essa coisa. Não sei se outras gerações já futuramente terão condições de cantar isso, né? Quer dizer... Você é diplomata, jornalista, esteve lá fotografando e colhendo depoimentos desses descendentes de ex-escravos. Como é que eles veem os brasileiros hoje? A questão da escravidão nunca foi um problema, eu nunca senti isso como um problema, né? O que é curioso, né? Porque muitos deles, na verdade, voltaram para a África, libertos, ou seja, ex-escravos, e muitos por falta de oportunidade no Brasil como ex-escravos, como libertos, né? Quer dizer, não só eles tinham sido escravos, como quando se alforriaram, não tinham condições de se integrar na sociedade brasileira, né? Trabalhar. No século XIX, uma série
inclusive de leis e de medidas tomadas ao longo do século XIX com o objetivo de dificultar essa integração. E muitos voltaram até por falta de opção. E, no entanto, não há um rancor, você não sente absolutamente nenhum rancor com relação ao Brasil. Pelo contrário, quer dizer, você é recebido como um compatriota. Eu fui recebido em casas, enfim, uma senhora, eu me lembro de uma senhora na casa da família Tranquilina, enfim, da Mata Santana, que uma senhora, uma anciã de 90 anos de idade, que, sabendo da minha visita, né, foi se empetecar, botar uma roupa bonita para me receber, se produzir. E me recebe falando em Fon, eu acho, e a tradução que me deram é que ela estava muito feliz de receber o seu avô, o seu ancião, o seu antepassado, o seu ancestral, que era eu. Ela me recebeu como se eu fosse um ancestral dela, como eu era brasileiro. Claro que isso era, obviamente, ela sabia que eu não era, mas enfim, foi uma forma dela me agradar, uma forma dela, né, dela manifestar a felicidade dela de estar recebendo um brasileiro. Há coisas curiosas, assim, há um saudosismo muito grande do Brasil. Você percebe isso o tempo inteiro, né? Sobretudo nas famílias, nas pessoas mais velhas, né? Um grande saudosismo do Brasil. Há dois casos... Apesar assim, das dificuldades que tiveram apesar das dificuldades, né? Não, claro. Até porque as dificuldades já foram enterradas com os antepassados. Então, não foi passado. Exatamente, o que fica é a identidade brasileira, né? Que no fundo os torna diferentes dos outros africanos. Isso é uma maneira de você manter uma diferença em relação à população local. Quer dizer, eles não são absolutamente iguais, eles não são iguais aos outros. Eles são africanos, têm nacionalidade nigeriana ou beninense, ou o que seja, falam a língua local, etc. Então, mas eles têm aquela coisinha a mais, que é o fato de serem descendentes de brasileiros, entendeu? E isso é uma coisa a qual eles se apegam muito, né? Então há uma mistura de saudosismo, de orgulho de ser brasileiro, e ao mesmo tempo eu percebi em alguns deles uma certa tristeza pelo fato de que essa herança está acabando, né? Porque de fato está acabando, né? Quer dizer, a primeira geração era brasileira, a segunda geração era filho de brasileiro, falava português e tal. A terceira geração já não falava português, falava alguma coisa. A quarta geração, que é provavelmente a predominante hoje, quarta, quinta geração, já perde o contato, né? Porque o avô já morreu, o bisavô já morreu, então, né? A tendência é essa coisa aí ir se apagando, né? Então há ainda hoje algumas associações de descendentes, há uma associação grande em Porto Novo, há uma associação grande em Lagos, há embaixadas, as embaixadas fazem um trabalho importante nisso, né? A embaixada em Lagos, que tem jurisdição sobre o Benin, né? E a embaixada também em Gana, fazem um trabalho de resgate. Então essa coisa é mantida, digamos, em banho-maria, né? Através dessas pequenas coisas. Carlos, você pretende publicar um livro com todas essas fotos e histórias. É uma oportunidade das famílias se reencontrarem? Se for possível, exatamente. Quer dizer, eu fiz um site na internet, né? Como forma de divulgar esse troço. E divulguei em algumas revistas do site. Eu recebi muitas mensagens, muitos e-mails de pessoas aqui que me disseram, olha, talvez não sejamos parentes de alguém lá. Eu recebi fotos dessas pessoas e tal, né? A ideia seria, eventualmente, transformar isso em livro, né? E como uma forma de dar seguimento a esse projeto, né? Por enquanto eu tenho esse site na internet e que as pessoas podem acessar, né? Então a gente vai dar esse site. Então vocês vão dar esse site, é isso aí. Tá certo, Carlos. Muito obrigada pela entrevista. Boa sorte. Parabéns. Obrigado.